Olá, senhores. Olá, família da luz. Mais um vídeo, agora um pouco maior o vídeo. Hoje eu vou falar sobre os salões de a mente. A mente. Esse lugar, os salões de a mente, A-M-E-N-T-I, é o útero da Terra, porque ali se criavam novas raças ou espécies no passado, né? Dentro desse salão existia outro salão baseado em proporções de Fibonacci, feito com algo que parece pedra. Havia um cubo, em cima desse cubo está a chama criada pelos Nefelins. Senhores, o que eu estou aqui lendo das minhas anotações está no livro O Antigo Segredo da Flor da Vida, segundo volume, de Druvaldo. Esse Druvaldo, ele teve contato com um ser chamado Tote. Foi que lhe deu muitas informações e outras que ele obteve está nas tábuas sumérias e outras ele mesmo viu, viajou para o Egito e outros lugares, foi testemunha de algumas coisas que ele narra lá no livro. Então seria bom vocês procurarem, que na internet tem, vocês lerem o primeiro volume, depois leiam o segundo volume, que é uma continuação, uma explicação melhor, né? Fala sobre geometria sagrada também. Aí vocês vão entender melhor, porque eu faço muito resumido, porque não dá para falar tudo, né? Porque é muito complicado. Bom, a altura dessa chama criada pelos Nefelins é de 1,50 m e 90 centímetros de diâmetro. 1,50 m de altura e 90 centímetros de diâmetro. Ele tem uma luz esbranquiçada. Essa luz é prana puro. Então já sabem qual é a cor do prana, né? É uma luz esbranquiçada. Essa luz é prana puro, consciência pura, o qual é o ovo planetário criado por nós começarmos essa nova trajetória. Vou repetir, essa luz é prana pura, puro, consciência pura, o qual é o ovo planetário, criado para nós começarmos essa nova trajetória evolutiva, a que chamamos seres humanos. Portanto, essa luz foi criada pela consciência daqueles seres daquela época, porque nós somos co-criadores, né? Eles tinham os poderes deles, né? E através da consciência eles projetaram essa luz que ficou ali, nos salões de Amet. Quando os Nefelins se preparavam para desenvolver uma nova raça, outra raça veio à Terra, os seres de Sírius B, porque nós temos o Sírio P, o Sírio C e o Sírio A. Um deles foi extinto. Bom, então de Sírius B vieram 32 integrantes, 16 seres masculinos, 16 seres femininos, que eram casados e também eram gigantes, como os Nefelins. Os Nefelins eram tridimensionais e os sirianos de Sírius B eram quadrimensionais, ou seja, os Nefelins eram da terceira dimensão e os sirianos da quarta dimensão. Eram
os sirianos eram 32 pessoas casadas entre si. Soa estranho? Mas nosso Sol é de hidrogênio, que tem um próton e um elétron. Nós duplicamos esse processo do hidrogênio e é por isso que casamos, como de costume, com um outro. Há planetas de hélio, os quais têm 2 prótons, 2 elétrons, 2 nêutrons, encontrariam 2 homens e 2 mulheres se unindo para gerar filhos. Só que vocês estão pensando agora que, poxa, 32 casados transavam uns com os outros? Não. Essas 32 pessoas casadas, femininas e masculinas, elas, vamos dizer, se casavam mentalmente, energeticamente. Por isso que eu digo para vocês lerem o livro, porque aí vocês vão entender melhor, tá? Sírius é uma estrela altamente evoluída. Os sirianos entraram diretamente no núcleo dos salões de Amente, dentro da pirâmide e diante das chamas. Eles entendiam que todas as coisas são luz. É o que nos ensinam atualmente, né? Tudo é luz. Mesmo essa matéria aqui, ela é condensada, mas tudo isso é luz. Que todas as coisas são luz, a ligação entre pensamento e sentimento. Repetindo, todas as coisas são luz e a ligação é entre pensamento e sentimento. Sentimento, o amor. Sente amor, amor incondicional, pensamento, e aí projetaram o que eles fizeram. A vontade também, né? Bom, assim, esses 32 casais criaram 32 lajes de quartzo rosa, com rosa, que é a cor do amor incondicional, da criação. Tá? Então, assim criaram 32 lajes de quartzo rosa, com cerca de 76 centímetros de altura, 90 centímetros ou 1,20 m de largura e 5,40 m a 6 metros de comprimento, porque eles eram gigantes, né? Então eles tiveram que fazer esse comprimento. Criaram a partir do nada, ao redor da chama. Ficaram ao redor da chama e criaram isso. E criaram como? Como eu falei, mentalmente. Do amor incondicional, do pensamento e com a energia que saía deles da mente, do espírito. Né? Deitaram-se sobre aquelas lajes, alternando-se entre masculino e feminino, quer dizer, um macho, uma fêmea, um macho, uma fêmea. Deitaram-se olhando para cima e com a cabeça voltada para o centro, ao redor dessa chama. Eles conceberam ou fundiram-se com a chama, ou, como muitos dizem, o ovo dos nefilins, que foram os nefilins primeiro que fizeram, né? No nível da terceira dimensão, os cientistas nefilins colocaram ovos humanos criados em laboratório no útero de 7 mulheres nefilins, e o primeiro ser humano acabou nascendo. Que eu já fiz um vídeo sobre as 7 Evas, isso tem a ver com as 7 Evas, foram as 7 mulheres que fizeram, que eram as 7 Evas. A concepção planetária é diferente. Os sirianos permaneceram ali deitados, sem se moverem por 2000 anos, concebendo com a Terra essa nova raça. Depois de 2000 anos, os primeiros seres humanos nasceram em Gondwanalândia, ao largo da costa sudeste da África. Agora,
Agora, depois desse intervalo, o que eu tenho a dizer? Quem será que chegou primeiro aqui? Os Nefilins, os Pleiadianos, com aqueles geneticistas para fazer os humanos? Segundo informação do Biatan, através da captação dos Pleiadianos, que ele é canalizador, os Pleiadianos vieram para cá depois da extinção dos dinossauros. Eles vieram e os dinossauros foram extintos, então eles fizeram a primeira raça raiz. E o projeto deles era a Atlântida. Então, isso aqui que aconteceu dos Nefilins e dos Sirianos B, aconteceu na época do Egito, das pirâmides, né? Então, acho que, não estou afirmando, eu acho que os Nefilins e os Sirianos vieram numa outra ocasião, né, num outro tempo, diferente dos Pleiadianos. E ficaram, vamos dizer, num outro local também, diferente do que os Pleiadianos estiveram. É preciso entender que cada raça que quis criar alguma coisa, independente de um conjunto de geneticistas Elohims, eles ficaram em partes separadas, né, da Terra, né? Então, agora eu tenho a dizer a vocês que então a concepção planetária com a mente, né, era feita nos salões de a mente, que é considerado o útero da Terra, porque era lá que eles faziam, essa raça fazia, né? O Nefelim, um dos Nefelins era irmão de Enki. Enlil, que era o irmão de Enki, também era um Nefelim. Nefelim quer dizer significado serpente. E é por isso que está lá na Bíblia que a serpente provocou a Eva, né, para comer a maçã, e não é nada disso. Foi um ser Nefelim para se vingar do irmão. Revelou a uma das Evas o porquê que ele não queria que se alimentassem daquela árvore no meio lá do jardim, onde ele tinha lá o palácio dele, né? Revelou e provocou a Eva para comer. E a Eva comeu junto com o futuro marido, que era o Adão. Agora, se era uma árvore de maçã, isso aí não se sabe, né? Devia ser alguma árvore especial com algum poder. Ou então não era poder, é que ele não queria mesmo que comesse, né? Deixa eu ver como é que é o nome do homem, o Enlil, né? O Enlil não queria que ninguém comesse da árvore, que era só dele, né? Para ter fruto à vontade. As histórias são contadas, são narradas, as histórias não, as verdades são narradas, mas nunca é 100%. E às vezes está em sentido figurado, como na Bíblia tem muita coisa sentido figurado. Como, por exemplo, aquele caso Sodoma e Gomorra, que não podiam olhar para trás porque virava pedra. Virava pedra coisa nenhuma. E nem precisava olhar para trás, porque a irradiação nuclear veio, foi lançada por naves e dizimou todo mundo, né? Então, eles, talvez para suavizar a narrativa, né, tivessem colocado isso. Bom, senhores, eu estou com mais tempo agora nos vídeos, vocês vão ficar contentes com isso. Nos intervalos que eu estou lendo, eu posso explanar um pouco mais, acho que vai ficar bem melhor. Finalmente, me convenci de fazer um vídeo maior, de dar lá o meu telefone lá pro YouTube, para conseguir mais espaço. E estamos aí, né?
Espero que tenham gostado desse vídeo e procurem ler o Antigo Segredo da Flor da Vida enquanto está na internet. Baixem o livro lá para vocês. Baixem, que assim vocês ficam com o livro para sempre lá no computador. É muito interessante esse livro, muito interessante. E a gente vai começar a colocar o quebra-cabeça com outras coisas que nós lemos e com outras informações também dos pleiadianos. Então, tudo de bom para vocês, paz, e um ano de 2018 mais feliz. Que assim seja.